Minha gente, eu tenho uma história engraçada para contar sobre o ambiente jurídico de uma besteira que eu fiz para vocês entenderem como é que funciona o processo. Olha só, quando eu estava foi um erro meu. Quando eu estava começando ainda estava engateando no mundo jurídico, eu estava um tempo atrás agendando uma audiência lá na agenda eletrônica dos advogados do escritório. E aí eu fiz um agendamento de uma audiência que ia acontecer, acho que era coisa de 3 meses depois daquela data. E aí, agendamento feito. E eu, além de agendar, eu sempre cobrava algum tempo antes, alguns dias antes e no próprio dia, a pessoa, para lembrar, para ela não esquecer, porque às vezes 3 meses depois a pessoa esquece, não lembra mais daquilo ali, né? E aí, no dia da audiência, estou lá no escritório e chega lá aquele advogado e o estagiário arretado comigo, os dois arretados comigo. E eu, por que vocês estão com essa cara falando comigo assim? O que foi que aconteceu? Aí eles dois, bicho, é porque tu mandou a gente lá para longe para fazer uma audiência. A audiência, eu falo longe, na verdade era dentro da comarca da capital e não teve audiência. Aí, pô, a culpa é minha que não teve audiência? Por que não teve audiência? Foi adiada? Não, a audiência, na verdade, ela era uma audiência para o ano seguinte, ou seja, um ano e alguns meses depois daquela data. Ou seja, olha só como é que funciona o ambiente jurídico no Brasil. Eu começando ainda no mundo jurídico, eu não tinha direito àquela noção de tanta demora no processo. Um processo judicial, ele não funciona na mesma velocidade que o resto do mundo funciona. Infelizmente, ele tem seu tempo próprio que vai depender das condições do judiciário, enfim, da vara, como é que aquilo ali está naquele momento. E eu não tinha noção disso. E é exatamente o que eu percebo, que as pessoas hoje em dia, elas pecam. Aquele que não está imerso dentro do ambiente jurídico, ele não tem a verdadeira noção da velocidade, do andamento de um processo judicial aqui no Brasil. A pessoa, ela tem na cabeça dela aquela noção de tempo, da vida dela, das condições de mercado, enfim, daquilo que uma pessoa tem contato no dia a dia. E o processo judicial não é uma coisa que o ser humano médio tem um contato no dia a dia, o tempo todo. Ou seja, as pessoas não têm a noção do tempo de duração do processo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma audiência marcada para mais de um ano. Olha só, primeira audiência, mais de um ano depois daquela data em que eu estava agendando quando o processo começou. E eu não tinha percebido isso, porque eu não tinha ainda contato com o mundo jurídico. E aí eu sempre digo, para as famílias, para os filhos, para as pessoas que você gosta, por exemplo, não precisarem passar por esse tipo de situação que eu narrei agora, não entregue para a sua família a necessidade deles passarem por esse tipo de problema, por esse tipo de dificuldade para receber aquele patrimônio que aquela família ela já tem, já está constituído para a família, mas está em nome do pai, em nome da mãe, em nome do avô, do tio, quem quer que seja, enfim, de alguma pessoa que não está mais aqui. Não entregue para a sua família a necessidade de precisar, não entregue na mão dos seus filhos o problema de precisar passar por isso que eu narrei agora, não só pela questão do tempo, mas também porque durante esse tempo existe uma série de atos que acontecem, que acabam retirando, inclusive até dilapidando o patrimônio da família. E quando você dilapida, quando você retira o patrimônio da família, você não retira o patrimônio em ponto final, você retira o que aquele patrimônio traz de benefício à família. Ou seja, efeito disso, você retira a rentabilidade daquele patrimônio. Você retira a gasolina, o seguro, o colégio do filho, a feira, o condomínio, o aluguel, que aquilo ali traz para aquela família. Não entregue para as pessoas que você ama a necessidade de passar por isso. Pega essa ideia.